Luiz Henrique e Rafaela são noivos. O casamento está marcado para o próximo dia 17. Enquanto a cerimônia não acontece, a Rafaela vira e mexe, fica na casa dos pais de Luiz Henrique. Enquanto o noivo sai para trabalhar, ela fica organizando os últimos detalhes da festa e ouvindo música. Só que, às vezes, o som alto incomoda a sogra de Rafaela, que decide reclamar com a futura nora. Se sentindo ofendida, o que a Rafaela faz? Ela pega e fala o seguinte: pai, a minha sogra está reclamando que eu estou ouvindo música muito alta aqui em casa. O Arisson é pai da Rafaela. E o que ele faz? Ele vai lá defender a filha. Minutos depois, após a reclamação, ele chega na casa da Magali, que é a futura sogra, já atirando. Ele está usando uma arma. Ele atira diversas vezes contra a vítima. Aliás, a vítima sobrevive, a futura sogra sobrevive. Mas hoje ela vive com medo, porque, segundo ela, o Arisson falou: eu vou voltar para poder terminar o que eu comecei a fazer, que eu não consegui terminar de fazer. Ou seja, ela agora vive trancada, com medo de morrer. A história aconteceu aqui na Grande São Paulo, em Carapicuíba, uma história impressionante, uma história de amor, que agora trouxe tristeza para essa mulher. Veja. Dona Magali, de 45 anos, é a mãe que chora por sentir que está perdendo o único filho. E simplesmente chega uma pessoa que ele nunca viu, né? Troca o quê? 20 e poucos anos da mãe que conhece, que cria, né? Por uma pessoa que nunca viu, que veio para destruir, para fazer uma confusão na família. Ao falar sobre o relacionamento do filho, a mãe sofre, se sente trocada pela nora e, o pior, traída pela ingratidão de Luiz Henrique. O que a revolta é que, depois de ser baleada pelo sogro do filho, Magali não recebeu sequer uma ligação do rapaz. Esse homem veio, atirou. E o meu filho, ele não me ligou, ele não procurou saber se eu estava bem ou se eu não estava, né? E tudo que eu pude fazer por ele, eu fiz. Luiz Henrique e Rafaela têm apenas 22 anos. Eles sempre viveram aqui na cidade de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Se conheciam desde pequenos, mas há cerca de um ano começaram a se relacionar e marcaram um casamento para o dia 17 desse mês. Só que os pais de Luiz Henrique não concordavam com a relação e, por conta disso, algumas discussões já aconteceram ali dentro da casa. Depois de ser ameaçado, o pai do rapaz tem medo de mostrar o rosto, mas segue apoiando a mulher que só quer o melhor para o próprio filho. Se eles não estão se dando com nós antes do casamento, imaginem depois. Vai evitar de minha esposa ficar continuando vendo o filho dele. Então, eles que fizessem então da forma correta, alugasse uma casa, saísse daqui e fosse viver bem longe. Não aqui na minha casa, provocando a minha família, a minha esposa. Luiz Henrique também tem um filho de apenas 3 anos e ainda está correndo na justiça o processo de pensão alimentícia. Essa é a maior preocupação dos pais dele, que ajudam a cuidar do menino, que, por sinal, estava na casa no momento dos disparos. Aí eu subi, mas minha preocupação era o Samuel, o bebê, porque o bebê estava sentado aqui no sofá, né? Eu subia o Samuel, e o Samuel, vovó tá dodói, o homem atirou na vovó, porque ele escutou eu mandando um áudio, né, pra mãe dele: vem buscar o Samuel que eu fui baleado. Toda a confusão começou aqui dentro da casa da família. Magali e o marido estavam ali na parte de baixo da casa. Em cima existe a construção onde mora o filho do casal, Luiz Henrique, que está noivo de Rafaela. Luiz não estava no local. Ele saiu para trabalhar no estacionamento e Rafaela ficou aqui na casa. Só que ela começou a ouvir um som muito alto que estava incomodando os sogros que estavam aqui dentro da casa. Os dois pediram para que ela abaixasse o volume do som, mas ela não atendeu ao pedido. E ao invés de baixar, aumentou o volume. Foi aí que a discussão começou. Os ânimos ficaram muito mais acirrados. O marido de Magali disse que se ela não abaixasse o volume, ele subiria e faria isso à força, já que ele estava dentro da casa dele.
Rafaela, então muito contrariada, ligou para os pais e chamou a família para vir aqui continuar a discussão, o que poderia ter sido resolvido apenas em uma conversa, quase acabou em tragédia e com a morte de Magali. Sempre eu quero apaziguar, não quero que ninguém mate ninguém, né? Desci para apaziguar, ainda pus a mão nela assim, falei assim, calma, né? Eu ia falar assim, ele está exaltado, vamos conversar, né? Não deu tempo, calma. Aí o outro já me empurrou, já entrou agredindo ele, porque também eu não prestei muita atenção. A hora que eu consegui olhar para a cara do meu marido, ele estava todo ensanguentado. Aqui do quintal da casa, o casal passou a escutar Rafaela conversando com a família. Eles não sabiam exatamente quem estava aqui fora, mas dava para perceber que tinha mais de uma pessoa. Então Magali veio em direção à garagem para atender quem estava aqui fora. A mãe de Rafaela chamava aqui no portão o marido de Magali. Magali veio em boa intenção para tentar conversar e amenizar a situação. Foi aí que ela abriu a porta da casa. Assim que abriu o portão, Magali se deparou com 3 pessoas aí do lado de fora. Estava a mãe e o pai de Rafaela, acompanhados de um homem desconhecido pela família. As 2 mulheres nem conseguiram conversar. O pai de Rafaela estava armado e já com a arma apontada e começou a disparar. O primeiro disparo acertou a parede da casa. Magali, que estava aqui no meio da situação, foi baleada na barriga. O terceiro tiro acertou o vidro do carro. Aqui dentro estava o marido de Magali, que estava sendo agredido pelo homem desconhecido. Quando os 2 perceberam que o casal já estava ferido, a mulher baleada e o homem também sangrando, eles fugiram. Um deles, segundo os vizinhos, saiu a pé e o outro entrou em um carro que ajudou a dar fuga a ele. O atirador é este homem que aparece na foto. Arisson Cavalcante é mais conhecido em Carapicuíba como Neguril. O amigo que estava com ele e que também invadiu a casa para agredir a família ainda não foi identificado. Depois de ser baleada, Magali foi socorrida pelos policiais militares, que a levaram para o hospital. E segundo o médico, foi por pouco que não aconteceu algo pior. Foi a vizinha da frente que deu apoio para a família assim que Magali chegou do hospital, porque a casa da vítima ainda estava interditada à espera da perícia. A vizinhança ficou chocada com a motivação para a tentativa de homicídio. Covardia fizeram nela. Por causa de uma discussão boba? Nada, por causa do quê, né? Por causa de quê, né? Você sabe como é a família, né? O caso foi registrado na primeira delegacia da região. Agora, a Polícia Civil vai colher depoimentos para identificar todos os envolvidos. A gente fica triste, porque a gente não quer isso. Meu filho vai casar, gente, com esse povo, com essa mulher. Já pensou se ele tiver uma discussão de marido e mulher, de repente o pai dela chega lá matando ele? Né? Porque é isso que vai acontecer. Não tem outra coisa para acontecer.